Hoje é terça-feira, olha, Pirulito cheio de amizade, arrumou um passarinho. Vocês lembram desse passarinho? E aí, Pirulito tá aqui com o amiguinho dele, não é, Pirulito? Bom dia, quinto ano, meu amigão azulão. Ele veio hoje estudar com o Pirulito, tá? Hoje é que dia da semana? Terça-feira. Então hoje os meninos têm muita coisa para fazer, não tem, Pirulito? Sim, vou estudar com meu amigo azulão. E aí, à tarde, nós vamos estar no Google Meet para vocês, tá bom? Então vamos soltar o take. Solta o take. Dá tchau, azulão. Só vamos soltar um beijo coletivo? Boa aula para vocês. Segue o take. Bom dia, boa tarde, boa noite, quinto ano. Hoje, terça-feira, dia 11, dia de lua minguante, passou a fase da lua cheia, estamos na lua minguante no mês de agosto. Hoje, a gente não vai usar a apostila, tá? Essa semana a gente vai usar um pouco a apostila. Por quê? A gente tá dando fração. Dan, 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 dan. E fração a gente sabe que é divisão, né? Dan, 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 dan. E aí a gente tem que praticar bastante a nossa simplificação. O que é simplificar, estudantes? É dividir a continha. Aí a gente vai além. Aí, antes de começar isso tudo, esse jogar um monte de informações na cabeça de vocês, eu hoje quero parabenizar vocês, tá? Então vamos começar a aula com um grande beijo e feliz dia dos estudantes. Todos nós somos estudantes, porque a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está em transformação de conhecimento. Então, não pensem que vocês, quando estiverem adultos, vão parar de estudar, porque a gente nunca deve parar de estudar. É uma coisa que a gente nunca deve fazer, é parar de estudar. Porque o conhecimento, quando a gente adquire, é nosso, ninguém pode pegar. Então, grande dia de luz para vocês, tá? E à tarde eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês no Google Meet, em homenagem ao Dia dos Estudantes. Hoje, no final da aula, tia Carla vai fazer um marca-texto bem bonitinho para vocês, como maker, certo? Então, vamos aproveitar o nosso Dia do Estudante, bem legal, cheio de energia para vocês, e começar a nossa atividade de hoje, certo? 11 de agosto, Dia do Estudante. Agora, a gente vai fazer uma explicaçãozinha rápida, que hoje eu vou trabalhar com vocês com fração, e aí, automaticamente, eu vou precisar que vocês dividam para mim, tá? Lembrando que fração também vai ter multiplicação, vai ter adição, vai ter subtração, mas o primeiro contato que a gente está tendo vai ser divisão. E aí eu vou simplificar. Lembra lá um pouquinho antes, quando a gente aprendeu a conhecer os divisores e os multiplicadores? Então, a gente hoje vai trabalhar só com os divisores em operações. Eu vou precisar que vocês peguem um caderno e observem o que a tia Carla vai fazer. Eu vou botar o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Eu vou botar aqui, ó. 8 décimo, beleza? Isso aqui é uma fração, não é? Então, a gente lê numerador, denominador, não é isso? Então, a gente vai ler 8 décimo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar os divisores dessa continha. Eu vou fatorar ela, eu vou dividir ela. Então, quando a gente começar a dividir, eu tenho que achar um número que ele vai dividir tanto o numerador quanto o denominador, certo? E aí eu vou começar pela sequência. Lembra dos divisores? A gente começa por 1, mas aí o 1 ele vai ser de todos. Então eu vou para a sequência 2, vou dividir logo por 2. Depois eu divido por 3, depois eu divido por 4, depois eu divido por 5, aí eu vou na sequência. Então, eu vou começar logo por 2. 8 e 10, como ele é um número par. 8 e 10, ele faz parte do grupo do número par. Eu vou dividir logo por 2. Aí eu venho aqui e faço assim, ó. Uma bolinha, outra bolinha, número 2 aqui bem pequenininho, para representar que eu vou dividir ele. Bolinha, bolinha, número 2 e o sinal de igual, certo? Mas tia Carla, por que a senhora está fazendo isso? Porque através da fração que a gente vai ter um pouquinho mais à frente, equivalente, a gente vai precisar fazer isso, certo? Então vamos lá, pega aí o livro de vocês de tabuada, bota na divisão por 2 e vocês podem realmente fazer a continha de dividir, certo? Então, eu olhando a tabuada de 2, 2 vezes que número dá 8? 2 vezes 4, então eu boto 4 aqui, certo? E agora eu vou olhar na tabuladinha de 2, quanto dá dividido por 10? Que número vezes 2 dá 10?
por 5. Então, aqui ficou 4/5. Só que eu não vou poder mais dividir isso aqui. Por quê, tia Carla? Porque aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho um número ímpar. Então, iria precisar botar dividido aqui por 4 e dividido por 5. E nessa decomposição aqui, eu não posso dividir com 2 numerais, só com 1. Não tem nada confuso. Se liguem, tia Carla, que é sucesso. O número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. Se por acaso eu não puder dividir, a conta encerra aí, tá bom? Então, vou botar outra pra gente ir tendo conhecimento na fatoração. Aí, eu botei mais 2 numerais, ó, numerador, denominador, para esticar um pouquinho. Como ele é par, automaticamente eu vou dividir ele por 2. Então, eu vou botar aqui, ó, pequenininho, tá, gente? Não precisa ser grande, não. Dividido por 2, dividido por 2. E aí, a gente vai dividir. Ou eu posso dividir assim, ou eu já posso ir direto na tabuada. Fica a critério de vocês. Quando a gente estava estudando os divisores, a gente percebeu que a gente pode fazer tanto desse método, quanto do método da tabuada. Não é isso? Então, aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. Aí eu venho aqui e coloco 6. Certo? O tracinho que representa a divisão, e aí eu vou ver 18 dividido por 2. Posso fazer tanto na divisão, como eu posso olhar na tabuada. Olha aí na tabuada. Quanto é que dá 18 na tabuada de 2? Vai dar por 9. Uau, eu tenho 6 nonos. Só que, preste atenção, na tabuada de 2, eu não vou poder achar nem o 6, quer dizer, de 6 eu vou, mas eu não vou achar o de 9. Então, olha a outra tabuada aí que eu vou achar os dois. Aí, acontece, lá naquele outro que a Carla botou na frente, eu não podia dividir por 5 é um número primo. Número primo quer dizer que ele vai dividir por 1 ou por ele mesmo, então ele não vai seguir mais a divisão. Já aqui eu tenho uma tabuada de 3. Então, aqui eu vou dividir por 3, ó. Eu tenho que fazer isso. Sempre que eu dividir o de cima, tem que ser dividido de baixo. Quando eu não puder, a divisão encerra. Aí, na tabuada de 3, ou a divisão que vocês fizerem no caderno, quanto é que vai dar 6? Na tabuada de 3, vai dar por 2. Ok? E agora, eu vou olhar na tabuada de 3, quanto é que dá por 9? Que vai dar quanto? 3. Então, aqui, ó, eu não vou poder dividir mais porque não vou achar nenhum número que vai dividir tanto por 2 quanto por 3, porque ele é um número primo, certo? Então, aqui a divisão acabou, ok? 12 dividido por 18, ó, deu por 2, a divisão dos dois, que quando eu dividi deu 6 nonos, que eu dividi por 3, que deu 2 terços. Então, aí acabou, porque eu não posso dividir, que eu iria colocar por 1, aí repetiria 2 terços, 2 terços, 2 terços, 2 terços, e eu não poderia fazer mais nada. Aí, o que é que vai acontecer? Vou passar para vocês só 3 continhas dessa, que no caso vocês vão fazer o que para tia Carla vai dividir. Lembre que quando dividir o de cima, tem que dividir o de baixo pelo mesmo numeral. Só pra gente praticar, porque a gente vai precisar fazer isso em fração, tá certo? Aí vão abrir o caderno de operações, ou matemática, e aí vocês vão colocar essas três formas de vocês dividirem a fração. Tia Carla vai botar bem pequenininhas, basicazinhas. Vocês podem usar ou a divisão ou olhar a tabuada, certo? É bem facinho. Lembre que vocês vão seguir na sequência. Primeiro, vocês vão dividir por 2. Se não puder por 2, por 3. Se não puder por 3, por 4. E vocês têm que seguir a ordem. O numerador e o denominador tem que ter o mesmo divisor, beleza? É facinho. E aqui, ó. Vê só que legal. Essa é a tarefa de vocês de hoje de operações, no caso, que vocês vão fazer em matemática. Que vocês vão fazer, vai dividir, certo? Isso é divisão. Aqui, ó, vai dividir, se ele é par e par, vou fazer logo assim, ó, por 2. E aí vai ver quem é que dá, né? A mesma coisa aqui, ó, é par e par, aí você vai dividir por 2. Par e par, divide por 2, certo? Segue a sequenciazinha. Vai praticando aí, vai fazendo aí. Se não conseguir, de jeito, maneira alguma, volta mais um pouquinho. Tia Carla explicando de novo e dividindo. Se não, vocês esperem, a gente tira a tarde no Google Meet. Mas, ó, vai copiando aí. E agora, o que é que eu vou fazer pra vocês? A gente vai fazer divisão em fração, não é? Então, agora a gente vai trabalhar frações equivalentes. Que vamos continuar ainda na página 58, porque é sobre frações equivalentes.
Então, vocês terminem de copiar e eu vou soltar um videozinho falando das frações equivalentes. Presta atenção. Vai ter algumas aulas que o vídeo não vai aparecer, porque o YouTube vai bloquear. Aí, o que é que vocês precisam fazer? Vai lá no link que tia Messia manda na agenda e vocês vão e olham o videozinho e depois volta para a explicação de tia Carla, quando o vídeo não tiver incluso na aula de tia Carla, tá bom assim? Para vocês não ficarem sem entender. Porque tem hora que eu digo, olha o vídeo, aí no vídeo não aparece, tá? Mas é porque o YouTube automaticamente tem vídeos que ele bloqueia, certo? Então eu vou soltar um vídeo agora sobre fração equivalente e eu vou explicar e depois a gente vai para o exercício. E depois, no final do exercício, tem um maker especial para vocês, estudantes. Hoje nós vamos aprender frações equivalentes. Mas o que são frações equivalentes? Para nós aprendermos esse tema hoje em matemática, nós convidamos 3 amiguinhos. Convidamos o porquinho número 1, o porquinho número 2 e o porquinho número 3. Eles vão nos ajudar hoje a compreender o que são frações equivalentes. Eu vou mostrar para vocês. O porquinho número 1, ele ganhou um bolinho. E ele dividiu em 8 pedaços o bolinho dele. O porquinho número 2, ele também ganhou o mesmo bolinho, que tinha o mesmo tamanho do bolinho do porquinho número 1, mas ele dividiu em 4 partes iguais. E o nosso terceiro porquinho também ganhou um bolinho igual o dos outros porquinhos, mas ele dividiu em apenas 2 pedaços. O bolinho tem o mesmo tamanho e foi dividido em partes iguais, de diferentes maneiras, claro, né? Por cada um dos seus donos. Mas é o que aconteceu. O nosso porquinho, aqui, que dividiu o bolinho em 2 pedaços, ele comeu apenas um pedaço desse bolinho. Certo? Então, nós podemos dizer e podemos representar que esse pedaço aqui, ó, que esse porquinho comeu, é a metade, não é isso? Então, a gente vai representar da seguinte maneira. Este porquinho aqui comeu um pedaço de 2 que ele tinha, certo? Então, ele comeu um pedaço de 2 que ele possuía. Este porquinho aqui, que dividiu o bolinho dele em 4 pedaços iguais, comeu 2 pedacinhos do bolinho. Sendo assim, ele ainda ficou com 2 pedaços, certo? Ele comeu 2 pedaços e ficou com 2 pedaços. Então, como a gente representa isso aqui em frações? Ele comeu 2 pedaços de um total de 4 pedaços, certo? E este porquinho aqui, que dividiu em 8 pedaços iguais, comeu 4 pedaços. E como que a gente representa aqui essa fração? Este porquinho aqui comeu 4 pedaços de 8. Então, como a gente lê essas frações? A gente lê assim, ó. Deixa eu organizar aqui, que esses porquinhos estão muito comilões hoje, né? Então, a gente lê da seguinte maneira. Este porquinho comeu 1/2. Este porquinho comeu 2/4. E este porquinho comeu 4/8. Mas perceba, nenhum porquinho comeu a mais do que o outro. Ainda que este porquinho tenha dividido em mais pedaços, ele também comeu o que é equivalente a este porquinho. Ele comeu a metade de tudo que ele tinha. E este também é a mesma coisa. Então, significa dizer que essas frações que nós encontramos aqui são frações equivalentes, pois 1/2 equivale a 2/4, que equivale a 4/8. Perceba, ninguém comeu a mais. Todos comeram a mesma quantidade, só que elas somente estavam representadas de maneiras diferentes. Mas não para por aí. Eles comeram chocolates também. Vocês querem ver o chocolate? Então, vamos ver o chocolate. Aqui a gente tem o chocolate dos porquinhos, tá bom? Cada um recebeu um chocolate com o mesmo tamanho. Só que cada um, como vocês mesmos viram, eles têm uma mania de dividir de maneiras diferentes.
não é verdade? Este porquinho aqui, ele comeu só a metade do seu chocolate. Olha aqui, ó. Eu vou pintar aqui só a parte que ele comeu. Ele comeu metade do chocolate, guardou metade para depois. Tá vendo? Então, a gente pode dizer que esse porquinho comeu uma parte de duas que ele tinha dividido. Não é isso? Este porquinho aqui também ganhou um chocolate com o mesmo tamanho de todos os outros porquinhos. Só que ele dividiu em 8 pedaços. Mas aí ele comeu 4 desses 8 pedaços. Então, eu vou aqui pintar para vocês verem. E quando ele comeu 4 desses 8 pedaços, a gente pode representar por essa fração aqui. Ele comeu 4 pedaços de um total de 8. E este daqui, ele pegou o mesmo chocolate com o mesmo tamanho de todos, mas ele dividiu em 16 pedaços. E ele decidiu comer 8 pedaços. Reparem que o tamanho do chocolate é o mesmo. O que é diferente aqui é a forma como foi dividido. Porém, todos estão divididos em tamanhos iguais, cada um da sua maneira. Então, ele acaba de comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços de 16 que ele havia dividido. Tá bom? Como a gente lê essas frações? 8 16avos, 4 oitavos e 1 meio. Também são frações equivalentes. Ou seja, 8 16avos é a mesma coisa que 4 oitavos e a mesma coisa que 1 meio. A única forma que é colocada diferente aqui é a maneira como foi representado em forma de desenhos. E a gente pode encontrar também frações equivalentes de uma forma diferente. Por exemplo, aqui, eu propus para vocês a fração 3/5. Se eu quiser encontrar uma fração equivalente, que seja igual a 3/5, eu posso fazer uma multiplicação ou uma divisão. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver que encontrar uma fração equivalente, eu vou multiplicar os dois números, o numerador e o denominador, por um mesmo número. É assim que a gente encontra frações equivalentes. O número sempre deve ser igual, tanto em cima como embaixo. Isso aqui é um segredo, tá? O número que você vai multiplicar em cima tem que ser o mesmo que você vai multiplicar embaixo. Então, por exemplo, eu quero multiplicar por 4. Eu vou fazer aqui 4 vezes, tá bom? 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Significa dizer que 3/5 é equivalente a 12 vinteavos, certo? Então, eu posso fazer frações equivalentes da mesma maneira, voltando também. Se eu quisesse descobrir uma fração equivalente de 12 vinteavos, eu poderia dividir por 4. Eu poderia dividir por 2, desde que o mesmo número que eu divida em cima no numerador, eu também divido embaixo no denominador. O número que eu multiplicar em cima no numerador seja o mesmo número que eu multiplico embaixo no seu denominador, ok? Então, é assim que a gente descobre frações equivalentes. São frações iguais, porém representam. Agora a gente vai fazer a brincadeira da fração equivalente, tá? Não é difícil, é só prestar atenção. A gente aqui tem 3 desenhozinhos. É como se fosse uma barra de chocolate, certo? Tia Carla comprou uma barra de chocolate e eu reparti aqui, ó. Essa fração aqui, ó, quer dizer que eu tenho, como é que eu vou ler essa fração, quinto ano? A gente tem que saber que o numerador sempre é o de cima e o denominador é a parte de baixo. E aí, eu vou ler o numerador com números naturais, só vou modificar a parte de baixo. Então, eu chamo 4 oitavos. Então, a parte que eu tenho, a quantidade total é do denominador. Então, nesse primeiro bloquinho aqui, eu vou ter quantos quadradinhos, gente? Eu vou ter 8 quadradinhos. Mas a parte tomada, é a parte que eu vou pintar, é a parte do numerador. Aí, respondam para a tia Carla. Quantos quadradinhos eu vou tomar desse 8? Vou tomar 4. Então, eu vou aqui, ó,
certo? Vou pintar quantos quadradinhos? 4. E aí eu vou riscar só para vocês terem uma ideia, tá? Mas quando vocês forem fazer, vocês vão precisar pintar. Então, eu tomei 4. Eu leio essa fração como 4/8. Certo até aí? Então, a gente hoje está trabalhando fração equivalente. E quer dizer que essa fração aqui, esse bloquinho aqui, eu vou ter ele do mesmo jeito. Gente, isso aqui é a mesma barra daqui. Só que eu modifiquei a parte da divisão. Eu tenho quantos quadradinhos aqui? É a mesma barra. Essa barra é a mesma dessa e essa é a mesma dessa. Só modifiquei a parte da divisão. Então, lembra logo no início, nossa aula do início de operações, eu vou precisar dividir aqui, ó. Então, vamos dividir? Eu vou descer aqui, tá? E aí, eu vou dividir aqui, ó, 4/8. Se o 4 é par, o 8 é par, eu divido por 2. Dividido por 2, dividido por 2. Beleza aí? Então, vamos lá. Eu posso usar os dois métodos, tanto a conta de dividir, como eu posso olhar na tabuada. Lembrem que todas as vezes que vocês forem dividir, vocês vão precisar dividir pelo mesmo número, tá? Só pode pelo mesmo número. Então, 2. Na tabuada de 2, quanto é que dá por 4? Vai dar 2. Então, eu boto aqui, ó. Na tabuada de 2, o numeral 8 vai dar por quanto? Vai dar 2 vezes quanto que dá 8? 4. Então, olha só que interessante, gente, matemática é magia. 2/4. Essa mesma fração aqui é essa fração, porque eu dividi, ó, a mesma barra de chocolate. Então, fração equivalente quer dizer que eu vou ter a mesma barra dividindo de outras formas, quer dizer que é a mesma coisa. Então, essa fração aqui eu vou jogar pra cá, ó, aqui e aqui. E como é que eu leio essa fração? 2/4. 2/4. Então, aqui eu tenho quantos quadradinhos? A mesma quantidade. Ó, esse é um chocolate, só que aqui eu modifiquei a forma de dividir. Aqui é o mesmo chocolate, só que eu mudei a forma de dividir. E aqui é o mesmo chocolate. A mesma quantidade, tá? Aí, aqui eu leio 2/4. 2/4. Eu tenho 4 ao total. E eu vou tomar, eu vou comer quantos? 2. Então, eu venho aqui e vou eliminar a parte tomada. 2 bloquinhos. Beleza? Então, aqui eu tenho 2/4. Só que eu ainda vou poder dividir esse chocolate, esse mesmo chocolate. Então, eu vou, ó, se eu posso dividir 2 em 4, eu vou jogar pra cá. Eu vou dividir por quanto, gente? Por 2, porque os dois podem se dividir igual. E aí, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Vê que interessante. E 4 dividido por 2, que no caso, quanto é que vai dar 4 na tabuada de 2? Vai dar 2. Então, aqui eu tenho 1/2. Então, essa fração aqui, a gente chama ela de 1/2. 1/2, tá? Ó, vou botar aqui. 1/2. Vamos lá. Bem devagarzinho, para vocês entenderem tudo direitinho. Esse é uma barra de chocolate. Essa é a mesma barra de chocolate. E essa é a mesma barra de chocolate. Então, essa barra de chocolate, todo aquele dia, hoje eu tô de dieta, eu vou comer de pouquinho. Então, eu dividi ela, ó, em pedaços menores. Tá certo? Não quer dizer que ela é a maior, não. Todas elas têm a mesma forma. Aí aqui, ó, peguei já esse mesmo chocolate e reparti ele um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho 2/4 do mesmo chocolate. Então, fração equivalente, eu vou dividindo o mesmo chocolate, a mesma pizza. E aí, a gente vai indo. Aí, o que acontece? Aqui eu tenho 1/2. Quer dizer que eu tenho o chocolate, eu reparti no meio, porém, eu tomei, comi 1. Então, aqui, ó. Aí, eu vou pegar essa fração e vou botar ela aqui, ó, pra vocês. Aí, aqui, ó, eu vou descer ela aqui pra vocês entenderem a fração equivalente dessa barra de chocolate. Eu tinha 4/8, que a mesma barra eu dividi, a mesma barra é a mesma quantidade. Só que eu reparti pedaços maiores e pedaços menores. Eu fui pra 2/4, porque eu dividi, como vocês viram. E aqui, ó, a última é 1/2. Ok? 1/2. Aí eu pergunto a vocês, dessas três aqui, qual é o pedaço de chocolate maior? Qual é, se a gente fosse chamar a fração maior? Gente, não é essa pela quantidade de bloquinhos que eu cortei, porque eu botei pedacinhos de chocolate. Olha o tamanho do pedacinho de chocolate. Já o segundo, que foi o 2/4, eu tenho o mesmo chocolate, só que eu reparti ele um pouquinho maior. Eu fui comendo ele um pouquinho maior. Já esse mesmo chocolate eu parti no meio. Então, quer dizer que se eu for olhar
pelo desenho, o maior é esse aqui, ó. Porque a metade do chocolate, eu peguei logo e disse, acabou essa dieta, parti no meio, então esse é o maior. Então aqui, essa mesmo, fração equivalente, quer dizer que esse é o mesmo chocolate que esse, e é o mesmo chocolate que esse, só que eu fiz a divisão. Então, ó, 4/8 é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 1/2, tá? Então esse aqui é um chocolate só. Então, fração equivalente é justamente isso. Vocês vão pegar o mesmo chocolate ou a mesma pizza e só vai dividir de formas diferentes. No caso, repartir. Que nem vocês pegassem um biscoito, mentaliza um biscoito de chocolate, bem gostoso. E aí você partiu ao meio. Aí você deu um pedaço para você e um pedaço para tia Carla. Aí esse mesmo chocolate você pegou e partiu em 4. Tá. Então, a gente já vai ver que é o mesmo chocolate, o mesmo formato, só que os pedaços que eu vou dar para meus coleguinhas ficou um pouco menor. Aí um pedaço ficou para você, um pedaço ficou para tia Carla, um pedaço para tia Tássia e um pedaço para tia Messia. Mas é o mesmo chocolate, só que a repartição ficou menor para cada um, tá bom? Estão entendendo? É facinho. Aí agora eu vou ensinar outro modozinho que tem pra gente entender bem melhor, tá? Então peguem o livro de vocês aí que daqui a pouco a gente vai pro exercício. Início lá em operações e depois na explicação da forma da divisão com o desenho. Aí agora eu vou fazer assim. Mas tia Carla, eu não posso dividir 9 e 10, porque eu começo por 2 a divisão. Então, quando você estiver assim, no caso você vai dar como se fossem os múltiplos desse número, porque fração equivalente a gente tem que dar a quantidade, não é? Então, 9 e 10 vocês não vão dividir nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, não tem condições, porque se for dividir vai sobrar, certo? E aí eu vou botar como se fossem os múltiplos. Olha aí na tabuada de vocês de 9. Isso vocês vão fazer parecido no sétimo quesito da página 58. Na tabuada de 9, depois do 9, quem é que vem? 18, porque aí você vai estar multiplicando por ele. Então, depois de 18, 27, muito bem. E depois de 27, é como se fossem os múltiplos dele, tá, gente? Depois de 27. Isso. 35. E aí vai ter a quantidade que ele pedir. Lembrando, porque ele não pode ser dividido, tá? E aí eu vou multiplicar. Os múltiplos de 10, quem será? 20, 30, 40 e aí vai indo, certo? Todo mundo compreendeu? Então, todos os números que vocês verem no sétimo quesito, eles vão ser assim, ó, eles não vão poder ser divididos. E aí vocês vão botar os múltiplos da tabuada, certo? E aí ele vai dizer se quer só 5, se quer 4, se quer 7, se quer 3, você vai botar de acordo com o que ele pedir. Lembrando que fração equivalente é uma fração que eu vou dividi-las e eu vou pegar outra quantidade, aí eu só vou repartir nos pedacinhos diferentes e vou dividi-la, é o mesmo chocolate, só que a forma de divisão vai ser diferente. Então, olha aqui, ó, tia Carla explicou agora em outra que eu não posso dividir, que no caso eu vou multiplicar. Então, vocês podem usar esses dois métodos, a divisão e a multiplicação. Aí aqui, ó, nesse caso aqui eu vou dividir, porque 8 e 12, eles são números pares, então eu vou precisar dividi-los. Então, tá aqui, ó, 8 e 12, automaticamente, como ele é par, eu vou dividir por 2. Divido por 2, divido por 2. Que quanto é que dá 8 na tabuada de 2, quinto ano? Vai dar 4, olha ele aqui. Certo? E aí, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, se vocês fossem fazer em forma de desenho, eu pegaria aqui essa primeira fração, tá? E colocaria aqui, ó. Não vai sair reto quadradinho porque eu estou sem régua. Eu tenho um chocolate, tá? E aí ele vai ter quantos pedaços? 12. Aí eu vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa a tia Carla vir pra cá. Deixa eu ajeitar aqui. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu peguei esse chocolate, certo? Em 12, porque ele tá vendo que eu tenho 12 e eu tomei. Tomei e comi quantos? 8. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse mesmo chocolate, do mesmo tamanho, eu fiz o quê? Uma divisão de pedaços, mas é o mesmo chocolate, fração equivalente a isso, que é a mesma coisa. Então, aí, ó, eu fiz a divisão e aí eu vou ter esse mesmo chocolate e vou partir ele em 6 pedaços. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Espera aí que a garrafa partiu aqui um pouquinho maior do que o outro. Tá? Então, eu tenho que partir tamanhos iguais, para ninguém querer ficar com maior pedaço do que o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que é o mesmo tamanho de chocolate. Não é porque eu reparti novamente, mas é o mesmo chocolate, E aí, eu tive posse de quantos? De 4. Então, eu tenho aqui essa fração 4/6. Aí, eu vou ter ainda o mesmo chocolate, mesmo tamanho. E aí, eu vou fazer outra distribuição, outra divisão aqui, ó. Que eu tenho par e par, então eu vou dividir por 2 e dividir por 2. Então, quanto é que dá 4 na tábua de 2, gente? Quanto? 2, muito bem. E 2 dividido por 6, quanto é que dá 6 na tábua de 2? Dá 3. Então, aqui eu não vou poder mais dividi-lo. Então, esse mesmo chocolate vai ser meu último parte aqui, ó. Então, eu vou dividi-lo em 3 pedaços, 2/3. E vou tomar posse de quantos? 2. Então, quer dizer, fração equivalente, que esses chocolates aqui é o mesmo, eu só reparti-los em diferentes tamanhos, tá? Quantidades diferentes. Então, aqui, ó, 8 12avos é a mesma coisa de 4/6, que é a mesma coisa de 2/3. Olha, é o mesmo chocolate. Eu só reparti os pedacinhos do mesmo tamanho, mas o chocolate, a quantidade de chocolate é a mesma que eu vou comer, tá? No caso aqui, ó, eu peguei, vamos lá, para vocês entenderem melhor, pra gente finalizar. Esse chocolate, vocês compraram, está na geladeira, esse chocolate. Aí, como eu só vou poder comprar chocolate agora no mês de setembro, eu peguei esse chocolate e fiz pedacinhos dele, ó. Mas no final, ele tem a mesma grama desse, tá? Aí, beleza. Aí eu peguei e ganhei o chocolate, né? Aí eu peguei esse chocolate que eu ganhei. Esse aqui já acabou o mês, né? Aí no outro mês, de vez de eu comprar, eu ganhei. Esse mesmo chocolate, eu peguei ele e já deixei em pedacinhos maiores. Mas a mesma quantidade de grama daqui é daqui. Então eu vou comer a mesma coisa. Já aqui, eu peguei e disse, ai meu Deus do céu, eu tô aperreada, eu quero comer chocolate. Então eu peguei esse mesmo chocolate e parti em 3 pedaços. Então, quer dizer que esse chocolate é o mesmo desse e o mesmo desse. Só a forma de distribuir, que eu distribuí diferente. No caso, que eu dividi. Beleza, gente? Todo mundo entendeu isso? Então, vamos lá. Peguem pra tia Carla aí, por favor, o livro de vocês na página 58 e vamos lá pro quarto quesito. Porque o terceiro a gente já fez, o quinto a gente já fez, aí a gente vai fazer o sexto e o sétimo hoje, pra gente ir pra outro conteúdo. Mas a gente sempre vai estar dando fração própria, imprópria, aparente e equivalente, tá? A gente vai praticando, porque matemática é isso, estudar, estudar, estudar. Em uma partida de futebol, 3/5 da torcida que ocupava a capacidade máxima do estádio da torcida de um time. E outra parte ocupava 12/20avos, tá? Aí tem assim, da capacidade máxima da torcida. Então, qual foi o maior torcida do time? Então, vocês vão precisar fazer a fração equivalente dessa e dessa para saber quem teve mais, menos ou a mesma quantidade, certo? Aí tem assim, sexto quesito. Circule as imagens equivale à fração. Aqui ele tá me dando 2/3. Aí, o que é que vai fazer? Se por acaso não tiver a fração 2/3, você vai ver o número que divide ou multiplica, que vai dar a mesma quantidade e vai circular a fração. É um gráfico para cada fração. Letra B, 3/5. Eu vou aí e vou circular o desenho que representa 3/5. Em 1/4, qual é a fração que representa 1/4? No sétimo quesito, é aquele jeito da multiplicação que a tia Carla ensinou para vocês. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o jeito que vocês vão resolver do quarto quesito. E agora eu vou botar o do sétimo quesito. Aí, aqui no sétimo, como a tia Carla explicou, eu não posso dividir 5 e 7. Primeiro porque eles são números primos, eles só se dividem por um e por ele mesmo, não é? Então, a gente vai botar o que? A sequência da multiplicação, da tabuada. Tabuada de 5, depois de 5 quem vem? 10. Depois de 10 quem vem? 15. Depois de 15 quem vem? 20. Depois de 20 quem vem? 25. Depois de 25 quem vem? 30, porque ele só quer 5. 1, 2, 3, 4, 5 frações equivalentes. Aqui é por 7. 7, ele não pode ser dividido, porque ele é um número primo, por isso que a gente precisa aprender as coisas antes para chegar na fração. Então, 7, depois de 7, quem vem? 14. Depois de 14,
Como? Muito bem, 21. Depois de 21? 28, assim, muito bem, 28. Depois de 28? 35, muito bem. Depois de 35? 42. Então, é isso aqui que vocês vão fazer no sétimo quesito. Belezinha de Creuza? Então, vocês faz tudo direitinho e à tarde, qualquer coisa a gente tira uma dúvida. Agora, depois que vocês fizerem as frações equivalentes de vocês, que é justamente a forma de divisão, mas a quantidade é a mesma, porque só vai mudar a forma de dividir aquele chocolate, aquela barra de cereal, aquela pizza. Aí vocês vão fazer o quê? Relaxar, só porque hoje é dia de vocês só. E vamos fazer o maker especial para vocês. Olha só, à tarde eu quero que vocês levem para tia Carla ou uma adivinhação ou uma piada, tá? Então a gente hoje vai trocar figurinhas. A gente vai fazer nosso momento estudante no Maker. No Maker não, no Meet. Então vocês vão fazer o quê? Vai fazer nada mais e nada menos que pesquisar o que é, uma curiosidade ou uma piada para contar pra gente à tarde, tá bom? Agora vamos pegar o nosso material e vamos pro nosso momento Make. Primeiro termina a matemática, certo? E vamos fazer a lembrancinha de vocês. Agora estou eu aqui sentada. A gente vai fazer um marca página. Vocês podem usar tanto palito de picolé, como vocês podem usar um clips, tá? Eu vou fazer o mesmo desenho, deixa eu botar mais para trás. O mesmo desenho porque fica a critério de vocês. Vocês vão poder decorar com o que quiserem. Papel, emborrachado, vocês vão fazer o que quiserem. Eu vou fazer para vocês um coração, porque o coração é uma das formas mais fáceis de que tem para trabalhar com papel, com emborrachado, o que seja, né? Aí eu vou pegar um pedaço de papel aqui e vou cortar. E a Carla guarda os papéis, sabe por quê? Porque a gente sempre precisa de um pedacinho, então, sobrou, vou jogar fora. Não pode jogar fora. Aí eu venho, ó, papel, até que ela tá usando papel. Tá vendo? E aí eu vou dobrar aqui esse papel, ok? E aí eu vou fazer os dois pra vocês, tanto de papel como EVA. Aí eu venho aqui nessa ponta e vou, ó, pego dessa pontinha e vou subindo ela pra fazer um coração. Aí eu tenho que dobrar, porque aí o coração ele já vem nos dois lados, né? Ó, tá vendo? Aí eu venho aqui no meu coração, ó. E aí fica, tem uns que tem um coração mais gordinho, outros corações mais magrinhos. Aí depois vocês pegam aqui, se acharem que não gostou, e vai ajeitando eles, certo? Ó, aí vem aqui bem devagarinho, que não tem pressa pra nada, porque é algo pra vocês. Aí o que é que eu vou fazer? Eu pego o palito de picolé e pego uma coisa pontuda e vou fazendo isso aqui, ó. Olha, 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 olha. E aí ele vai dar uma aberturinha bem pouquinha. E eu vou pegar uma fitinha, pedaço de lã, o que vocês tiverem em casa, tá? E aí eu vou botar ele nessa medida aqui e vou amarrar. Ó, fica amarrando, como se fosse uma linha de agulha. E aí eu vou amarrar aqui. É bem facilzinho, gente. Só pra marcar, tipo, abre na página 50. Aí já sabe qual é a página que tá. Vamos lá? Cadê? Aqui, tô amarrando, tá? Rapidinho, deixa eu só amarrar. Aí vocês podem fazer coração, quem quiser pode fazer balão, quem quiser pode fazer uma pipa. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou amarrar aqui e vou colar no coração e já trago pra vocês. Aí, meu picolé aqui, meu palito de picolé tá agarrando no coração. Aí eu fiz outro coração com emborrachado, que eu posso fazer com outro material. E peguei um clips, ok? E eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Pegar e colar aqui. Vou colar e vou mostrar para vocês. Não precisa usar muita cola para ficar melequento. O importante é usar a quantidade de cola e deixar secando um pouquinho. Por isso que ela dá pausa. Porque eu preciso esperar secar para mostrar para vocês como é que fica, certo? Aí tá aqui secando o clips com o coração. Aí, ó, meu coração ficou assim, meu marca-texto, ó, pra marcar a página, marca a página. Palito de picolé, o nozinho na aberturinha e aqui, ó. Pra ficar legalzinho, como se fosse um cachinho, eu pego a tesoura aqui nessa ponta que sobrou e faço isso, ó. Aí ele vai cachear, tá? Vai ficar cacheadinho. Aí depois que ele ficar bem cacheadinho,
eu posso pintar ele. Eu pego um piloto e posso pintar o palito de picolé, se quiser. Se não quiser, vocês podem deixar dessa corzinha que ele já é, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Cada um usa a sua imaginação. E eu tenho tinta, posso pintar? Pode, porque chega, vai dar uma cor diferenciada, certo? Enquanto isso, se a Carla tá fazendo o palito, o clipe está secando. Olha aí, usa a imaginação. Tinta, lápis de hidrocor, tá? Se não tiver caneta, piloto. E aí vocês fazem bem legal para marcar a página que vocês estão lendo o livro, que vocês estão estudando, que estão fazendo um exercício. E aí não fica procurando, estudantes, estudar. É uma coisa maravilhosa. E aí, ó, eu vou marcar a minha página. Pego o meu livro, tá vendo? E aí, hoje a página, qual é a página? 58. E eu venho aqui na minha página 58, ó, coloco meu palito dentro, vê que charme, minha gente. Não é? Muito lindo. Ou eu posso vir com o clips. Olha o outro charme, minha gente. E aí eu vou marcar minha página também. É bem simplesinho, tá? E aí eu vou tirar daqui, esse aqui, que eu já mostrei a vocês, outro coração. E eu venho com o meu clips também, venho na página 58, exemplo, e vou marcar aqui, ó. Olha aí, que charme o dia de estudante para vocês, certo? Gostaram? Aí, tia Carla, eu quero fazer um balão. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu tô fazendo coração porque meu coração bate muito por vocês. E aí vocês fazem o que vocês quiserem, tá bom, meus amores? Feliz Dia dos Estudantes. À tarde, trazer pra mim ou uma piada, ou um que é o que é, tá? Pra gente conversar, certo? E aqui tá o marca-página de vocês, tanto com clips como palito de picolé. Um beijo, até daqui a pouco no Google Meet. Tia Carla ama vocês.